Você já entrou numa loja de doces e sentiu que algo estava muito errado? Pois é, eu entrei outro dia porque a escola da minha filha, ela estuda numa escola Waldorf, lá a gente está montando uma cesta de Páscoa para sortear, para arrecadar. Enfim, é uma escola associativa. E a gente está montando essa cesta. E aí eu, inocente lá, tava na rua, falei, vou aproveitar para passar aqui nessa loja. Tem perto da minha casa, eu acho que, sei lá, eu entrei nessa loja talvez uma vez. É tipo um desses atacadões de doce, sabe? E aí pensei, eu pensando, vou passar lá, vou ver se eu compro um chocolate 70, 80% cacau. E aí fui. Você acha que tinha pelo menos um chocolate 70% lá? Claro que não! Muito inocente ela, gente. Tinha até chocolate assim, mas assim, para fazer coisa, né? Para fazer bolo, para fazer ovo de Páscoa, esses chocolates em embalagens maiores, mas eu queria uma coisa pronta ali, tipo, para comprar e levar para a escola. Foi muito difícil para mim conseguir escolher alguma coisa, porque na escola a gente não incentiva o consumo do açúcar. Na comemoração da Páscoa a gente pega o ovinho de galinha, esvazia ele, limpa ele, aí a gente pinta ele todo coloridinho e vai e coloca a uva passa dentro. Depois eu até posso mostrar mais, fica muito fofo, as crianças amam. Mas enfim, aí eu tava lá na loja, fiquei numa dúvida cruel, mas eu falei assim, ah, tá, é Páscoa, vai ser uma cesta pra sortear, então eu acabei comprando um chocolate lá, amargo. E aí eu tava lá nessa loja, anda pra cá, anda pra lá, anda pra cá, anda pra lá, nessa dificuldade absurda de escolher alguma coisa. E tava lá, né, tipo, dificuldade, e tinha uma família, uma mãe, uma filha, uma criança, né, que já tem mais ou menos uns, não sei, 8, 9 anos, e a avó, escolhendo várias guloseimas. Só que, né, não sei nem se eu posso chamar isso de guloseima, ou de doce, ou de lixo, enfim. Não sei se era pro lanche, se era para levar para a despensa da casa. Mas se a gente for analisar nutricionalmente, em termos de qualidade nutricional, das coisas boas que vão nutrir o nosso corpo. Em uma loja assim, a gente não vai encontrar praticamente nada de saudável ou nutritivo. Ainda mais se a gente for considerar que é para uma criança em fase de crescimento, de desenvolvimento, tanto do corpo, tanto do cérebro. E a gente acaba esquecendo muito dessa parte do corpo, do cérebro da criança. E a mãe estava lá insistindo para a criança, vai, pega mais coisa, deixa ele escolher. A avó já estava com uma caixa fechada de chiclete na mão. E aí eu vejo essas cenas, eu fico sofrendo profundamente, porque é uma coisa fora da minha realidade, do que eu criei para a realidade da minha família. Eu jamais levaria a minha filha numa loja dessas de doce para ela escolher coisas para comprar, seja para o lanche, seja para onde for, porque a oferta de doce já é muito grande no mundo. Eu não preciso oferecer mais doce para ela, trazer para dentro da minha casa para incentivar esse mau hábito, porque são os hábitos de infância que a gente vai levar para a vida adulta, concorda? Então, sendo dependente do doce, do açúcar em várias questões, tem a liberação do excesso da dopamina, da questão emocional, da própria questão da insulina, da glicose, da saúde de uma forma geral. Então, eu acho muito triste, eu fico com pena. Eu tenho pena dessas crianças que têm acesso liberado a doce, a biscoito, a suco de caixinha, a açúcar de um modo geral. E quando eu escolho não dar esses tipos de alimentos industrializados e com aditivos químicos para minha filha, eu tenho consciência que eu estou preservando a saúde dela. Eu estou preservando enquanto ela é pequena, enquanto é possível, e eu estou ensinando para ela o melhor, o que é o mais saudável. E quando ela crescer e fizer as escolhas dela, tá tudo bem, porque eu também cresci e fiz as minhas escolhas. Eu também tive o meu momento de pé na jaca. Eu tive essa fase que eu comi doce, que eu comi pizza industrializada, chocolate, e tá tudo bem, é a escolha de cada um. Só que saiba que cada escolha vai ter uma consequência, um efeito no nosso corpo. E nessa época que eu comia esse monte de besteira, claro que teve um efeito. Eu vivia com crise de rinite alérgica, era quase todo mês. A barriga inchada, doendo, o rosto inchado. A disposição não tem comparação. Então, enquanto eu ainda tenho a maior parte do controle da alimentação dela, eu estou preservando a saúde, o intestino, fortalecendo a imunidade. Quanto mais eu puder prolongar
esse acesso controlado do açúcar, mais forte a imunidade vai ficar. E eu já contei aqui num outro vídeo, eu vou deixar linkado, a nossa jornada sobre quando ela começou a comer açúcar, hoje ela está com 5 anos, e como é que foi esse processo. Vou deixar aqui se você quiser depois assistir, pra gente trocar uma experiência mesmo, trocar uma ideia, bater um bate-papo. Então, isso para mim não é uma justificativa do mas é criança, coitadinha, tem que comer doce. Não, não tem não. Eu entendo que a comida tem todo um contexto também social ali por trás, de comemoração, de estar junto, da gente gostar de comer. A minha filha, ela adora comer, ela adora sentar para comer, seja o que for comida de verdade, que sempre o que foi mais ofertado para ela. É óbvio que ela também adora um bolo de chocolate, mas é diferente você fazer um bolo de chocolate em casa, mesmo que você use açúcar, do que comprar um pacotinho de biscoito recheado, um bolinho pronto, porque ali dentro não é só o açúcar, é a gordura hidrogenada, são os óleos, são os adoçantes artificiais, são aquele monte de ingrediente Frankenstein com nome esquisito. Não, isso não interfere só no corpo, é no metabolismo para a vida da pessoa, mas também no cérebro, no desenvolvimento saudável como um todo. O açúcar, ele afeta o crescimento saudável. O crescer, o simples crescer, ele afeta. Afeta o intestino, que é o nosso protetor do sistema imunológico. Afeta o sistema imunológico. Então, tudo isso que eu faço, que eu falo, não são coisas da minha cabeça, não são invenções exageradas, radicais. Existem estudos científicos provando cada uma delas. E eu vou deixar embaixo, aqui nos comentários desse vídeo, todos os links desses estudos. E eu vou te falar agora eu vou te dar uma mini aula aqui dentro desse vídeo, dos efeitos do açúcar no corpo. Do momento que a gente come o açúcar, de 15 a 30 minutos após o seu consumo, a gente já tem imediatamente um pico de glicose no sangue. O açúcar, ele é super rapidamente absorvido, ele eleva esses níveis na nossa corrente sanguínea, isso libera a liberação imediata da insulina pelo pâncreas, para tentar normalizar essa glicemia no cérebro, no sangue. Libera dopamina, ele ativa um sistema de recompensa uma descarga muito alta, né, associada ao prazer, o que pode gerar, incentivar desejos repetidos. A partir dos 30 a 60 minutos após o consumo, aí você tem a queda. No primeiro momento subiu e aí depois tem uma queda brusca e aí essa insulina reduz essa glicemia, causando, óbvio que tem um efeito muito cansaço, irritabilidade, fome, é um efeito rebote muito comum em crianças. Estudos mostram que alimentos com alto índice glicêmico aumentam o risco de oscilações de humor, do estresse oxidativo. A gente está gerando radicais livres que está danificando as células, inflamando os tecidos do corpo. A partir de 1 a 2 horas após o consumo, a gente já vê um impacto no intestino. O açúcar, ele alimenta as bactérias do mal no microbioma intestinal, reduzindo a diversidade das bactérias do bem. Então, essas que são as bactérias que a gente precisa para fortalecer a nossa imunidade. Então, o sistema imune ele fica suprimido ali temporariamente. Estudos indicam que o consumo excessivo do açúcar reduz a atividade dos glóbulos brancos por até 5 horas, deixando o corpo mais vulnerável a infecções. É como se você pegasse toda a sua defesa, lá, a sua reserva de soldado e prendesse todo mundo, deixasse todo mundo preso, desmaiado, sem poder proteger o nosso corpo. Sem falar dos efeitos a longo prazo do consumo regular, que é a resistência à insulina, o excesso do açúcar, ele pode levar a pré-diabetes, obesidade, mesmo em crianças. Esse número ele vem crescendo, a OMS mostra isso. Inflamação sistêmica, o açúcar ele estimula a produção de citocinas inflamatórias ligadas a doenças como asma, dermatite, alergia. Então, às vezes a criança está constantemente com asma, com alergia, e aí o pai não sabe por quê, vive naquele ciclo de antibiótico. Muito preocupante isso. Crianças com dietas ricas em açúcar têm maior risco de déficit de atenção e memória, então também está interferindo na questão do aprendizado do cérebro. Isso tudo para te dizer de novo que tudo tem um efeito e está tudo cientificamente comprovado, tá bom? É gostoso? É claro que é gostoso, não tem nem como discutir isso.
eu não vou aqui te dizer que eu amo só de viver de folhas verdes. Não. Eu aprendi a fazer uma salada caprichada que fica assim gostosa. Tem como a gente aprender esses alimentos para trazer mais sabor para esse lado saudável, mas é óbvio que não tem como uma salada competir com aquela pizza do shopping, aquela pizza super gordurosa com trocentos queijos, não tem como. É impossível o paladar, são coisas totalmente opostas. E eu não vou te dizer que eu sou 100% saudável, que eu não como nada de besteira. Não, eu como. Só que eu prezo pelo equilíbrio dentro dos meus valores de vida saudável e dentro da minha casa. Então eu não compro alimentos industrializados, com açúcar, com gosto artificial, muita coisa com esses... muita coisa de pacotinho, então eu não tenho praticamente... A maioria é comida mesmo. Então, enquanto eu ainda tenho esse controle da alimentação da minha filha, cada escolha que eu faço hoje é um passo para fortalecer a saúde dela amanhã. Saber que o açúcar ele não é só um vilão dos dentes ou da balança, mas tem ali muita coisa que interfere com o intestino, com a imunidade, com o cérebro. E isso me dá ainda mais certeza de que eu estou no caminho certo. E se você também quer proteger suas crianças, começa reduzindo aí esse açúcar escondido nos alimentos. Vai aos pouquinhos, trocando, pegando receitinhas mais naturais, mudando esse paladar. A saúde, de verdade, a gente começa a construir desde cedo. A gente constrói isso na infância, como muitas coisas, né? Como muitas coisas, a base a gente traz da infância. Mas, ok, nem tudo são flores e a vida acontece. E recentemente aconteceu uma coisa comigo que me fez repensar até os meus hábitos. Tudo começou com uma pizza. Viu? Como pizza. Eu não imaginava que aquela escolha simples ia desencadear uma reação no meu corpo que eu nunca tinha percebido antes. E olha que eu sempre me considerei saudável. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Se você quer saber o que aconteceu e como isso está ligado ao que a gente falou hoje sobre o açúcar, sobre a inflamação, quero que você fique ligado aí, não perca esse próximo vídeo desse bate-papo. Se você gostou desse conteúdo, se você quer ver como é que termina essa história, quer dizer, a história não termina nunca, né? Isso daqui são coisas que eu vou contando pra gente bater papo. Fica o convite para você se inscrever aqui, para você ativar o sininho para não perder a continuação aí dessa história. E se você já passou por alguma coisa parecida, comenta aqui e me conta como é que tá essa relação aí, sua relação com os doces, das crianças com os doces, como é que é isso? Como é que tá esse nível aí do consumo, esse equilíbrio? Fica esse alerta para vocês repensarem sobre tudo isso que eu falei e escolherem mudar um pouquinho a cada dia, buscar ser um pouquinho mais saudável. Um beijo e até a próxima!